Porque Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro. Você vai ver essa história e você vai entender porque Santo Antônio ele é conhecido como o santo casamenteiro. Inclusive, o dia de comemorar Santo Antônio é dia 13 de junho desse mês. Então, a história que conta que Santo Antônio ele intercedeu pelo casamento foi uma moça que pediu ajuda a Santo Antônio porque ela não tinha condições de pagar o dote ao noivo. Santo Antônio entregou àquela jovem um bilhete e mandou ela procurar um comerciante conhecido ali na região. Ela levou o bilhete, entregou àquele comerciante. No bilhete pedia que o comerciante pesasse numa balança, de um lado o bilhete e do outro lado o comerciante colocasse ali quantidade de prata. Ora, o comerciante achava que o valor seria insignificante, mas quanto mais ele colocava as pratas ali, e o papel ele não subia. Então, quando deu exatamente 400 medidas ali de prata, foi que o peso ficou igual. E aí o comerciante lembrou que ele fez uma promessa a Santo Antônio e devia exatamente aquela quantidade de prata. Outro fato bem conhecido foi de uma jovem que estava fazendo ali uma novena, alguma coisa, alguma devoção relacionada a Santo Antônio, que pegava a imagem de Santo Antônio e colocava ali no lugar. Só que ela já estava perdendo a paciência, porque passava-se os dias e ela nada de encontrar o seu noivo, o seu pretendente. Então, angustiada, ela pegou aquela imagem de Santo Antônio e jogou pela janela. E ia passando ali um cavaleiro. A imagem bateu na cabeça do cavaleiro, ele pegou a imagem e foi devolver à moça. E olha só o que aconteceu. Ele se apaixonou pela noiva e se casaram. Mas Santo Antônio ele não é só conhecido pela parte do casamento. Santo Antônio ele foi um grande pregador da palavra de Deus. Há um fato em que um herege lá na cidade, ele estava debatendo com Santo Antônio a respeito da Eucaristia. Ele não acreditava que Jesus estava presente na Eucaristia. Então ele propôs a Santo Antônio o seguinte, ele disse, olha, se meu burro se ajoelhar diante da Eucaristia, eu acredito que Jesus está na Eucaristia. E Santo Antônio topou esse desafio. O homem deixou 3 dias o animal sem se alimentar e no dia marcado estava lá um mói de capim verde e do outro lado a Eucaristia. E quando o animal ele veio ali em direção, muito faminto, ele se prostrou, se ajoelhou diante da Eucaristia e aí aconteceu esse milagre e fez com que aquele herege se convertesse à Igreja Católica. E tem muitos, mas muitos testemunhos de milagres acontecidos por Santo Antônio através da fé que ele sempre teve em Jesus Cristo. Você conhecia a história de Santo Antônio e a razão por que ele é considerado o santo casamenteiro? Se você chegou até aqui, curte, compartilha e envia para mais pessoas. E Santo Antônio, rogai por nós.